Alô, alô, teste, som, teste. Alô, alô. Alô, alô, som. Boa noite. Tô vendo aqui o pessoal entrando. Giovanni, o Leandro, o Jean. Se vocês puderem me dar um retorno a respeito do áudio e da imagem, vou ficar bem feliz. Estão recebendo bem a transmissão? O áudio tá bom? Por favor, sinalizem. Mais uma vez, como na semana passada, eu sempre fico bastante indeciso se devo ir direto ao assunto e começar a falar, e à medida que as pessoas forem chegando, elas vão se inteirando, ou se eu espero mais um pouquinho. Então, para não ser injusto com ninguém, vamos combinar 1 minuto, literalmente 1 minuto, e aí eu já começo a falar o que eu preparei para hoje. A ideia é que essas lives fiquem gravadas, então é possível que quem não assistiu desde o começo pode voltar e assistir o começo depois, então eu acho que a perda não é muito grande. Eu preparei algumas coisas curiosas para hoje, que eu acredito que fazem sentido para mim e muito provavelmente também vai fazer sentido para vocês. Então, tem mais gente chegando, o Jefinho, a Márcia, legal. Enquanto eu antes de entrar no assunto de hoje, na verdade, eu acho que eu vou aproveitar a transmissão para responder a pergunta do Jefinho, que ele já tinha feito antes também lá pelos stories. E, cara, é o seguinte, a rigor, não é por meio de gramática que se amplia o vocabulário. Então, em uma gramática, você vai encontrar a seção relacionada à morfologia, que vai te ajudar a entender um pouco o mecanismo da língua, como, por exemplo, se dá o processo de formação de palavras, e aí prefixos e sufixos, e como, de repente, a familiaridade com os prefixos te ajudam a entender o significado de palavras que você ainda não conhece, enfim. Mas, a rigor, eu não acho que pela gramática você vá ter um avanço muito grande na melhora do vocabulário. A minha sugestão é que você procure literatura propriamente. Então você vai procurar um autor que trate de temas que te interessem, vai lê-lo com um lápis na mão, e aí à medida que você se deparar com palavras que você não conhece, você sublinha, consulta o dicionário, e depois, agora que vem uma dica interessante, para você se apropriar desse vocabulário, você, por exemplo, pode formular umas 3 ou 4 orações empregando aquelas palavras que você não conhecia. Então, primeiro, você vai ter um contato meramente passivo, você está lendo, deparou com uma palavra que você não conhece, sublinha. Procura se familiarizar com a sonoridade, procura ver se o contexto te ajuda a inferir o significado. Passo número 2, dicionário. No dicionário você confirma se aquela sacada que você teve no texto estava na pista certa. Eu acho que isso daqui tem a ver com, sei lá. E aí quando você se remeter ao dicionário, você ou confirma ou corrige aquela impressão inicial. Depois que você entendeu o significado, ótimo. Agora é a hora de trazer aquela palavra para o seu vocabulário pessoal. E aí sim, você vai procurar formular umas 3 ou 4 orações empregando aquela palavra de maneira que faça sentido, para que aí sim
esse termo novo passe a pertencer ao seu vocabulário. Então, é um processo trabalhoso, é um processo que é gradativo, então não tem muita mágica, não. Você pode, por exemplo, sei lá, ler 5 palavras do dicionário todos os dias? Pode. É o melhor método? Não. Por quê? Porque, em geral, as palavras só fazem sentido quando estão em um contexto. Você decorar os significados todos da palavra no sentido que elas têm no dicionário ajuda bem pouco. Então, é isso. A minha dica para você que pretende ampliar o vocabulário é, primeiro, isso. Segunda coisa, tem outros 2 livros que eu acho que vale a pena procurar também. Tem um livrinho do Aurélio, o mesmo Aurélio do dicionário, que se chama Enriqueça Seu Vocabulário. Se você procurar depois no próprio feed da página Gramática na Vida, você vai encontrar a capa dele com as informações, então não vai ser difícil de identificar qual é o livro. Para comprá-lo, aí não tem jeito, vai ter que procurar em sebos ou na estante virtual, porque é um livro que já está fora de catálogo. Tá certo? Espero que esteja respondido. A essa altura, eu acho que quem não chegou, ou não chega mais, ou vai chegar e pegar de onde parou, de onde a gente tiver partido. Paciência, vamos seguir adiante. Tô feliz de ver alguns amigos aqui, então, Leandro, obrigado aí pela atenção, obrigado, Márcia, também pela atenção. O Giovanni e o Jefinho eu não conheço, mas espero que vocês também consigam tirar um bom proveito, colher bons frutos dessa nossa conversa de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de comentar nessa live de hoje é a resposta que me ocorreu a uma pergunta que um amigo me fez hoje mesmo. Hoje, durante a tarde, um amigo me perguntou: mas qual é o seu propósito com essas lives? Por que você inventou de fazer isso? E aí eu dei para ele uma série de respostas, todas verdadeiras, mas depois que eu já havia respondido, eu parei para pensar e achei que eu precisava de mais do que uma resposta protocolar, eu precisava ter uma resposta pessoal para esse projeto. E aí eu me dei conta, eu me lembrei do quanto a língua portuguesa foi importante na minha vida pessoal. E aí vem uma explicação. Durante a minha infância, enquanto eu era criança, sei lá, talvez até uns 9 anos de idade, quando alguém me perguntasse o que eu queria ser quando eu crescesse, a minha resposta em geral era domador de leão. Eu quero ser domador de leão. Sempre fascinado com o circo, sempre muito empolgado com aquela aventura, enfim. Então essa era a minha resposta de criança. Até que eu cheguei à 5ª série, na 5ª série, que hoje acho que é o 6º ano, eu tive um professor de português que era também padre, um padre jesuíta, daqueles super rigorosos, mas que mudou a minha vida. Ele tinha um método de ensino que era bastante rígido e ele costumava começar todas as aulas invariavelmente com a seguinte frase: o aluno que não quer aprender por bem vai aprender na marra. Isso, hoje em dia, talvez até seja um pouco questionado conforme os ditames da pedagogia moderna. Mas, para mim, aquela frase dele não era um indício de autoritarismo. Ao contrário, era um indício do compromisso radical que ele tinha com os seus alunos. Aquilo não só fez sentido para mim, como eu, de fato, pertencia ao grupo dos alunos que aprenderam por bem. E desde que eu o conheci, a minha resposta deixou de ser deixou de ser domador de leão para ser professor de português. Então, eu acredito de fato que um professor pode ser uma espécie de guia que norteia um aluno na direção da descoberta de sua vocação, como pode ser também uma espécie de bedel que fecha portas e que não se abrem nunca mais. Então, é muito comum, por exemplo, que haja
que haja, sei lá, um professor de matemática que, por ter um método inadequado, acaba por fazer os alunos criarem verdadeira repulsa pela matemática. Na verdade, talvez aquele sujeito nem fosse tão avesso assim à matemática, mas ele se tornou, ele adquiriu essa rejeição por causa de um método inadequado, por causa de um professor. Então isso é algo um pouco problemático que me preocupa bastante. Então esse é um primeiro momento. Na quinta série, que hoje em dia é o equivalente ao 6º ano do ensino fundamental, eu tive essa experiência de descobrir um professor de língua portuguesa que era tão fascinante que me fez querer também me tornar professor. Depois, alguns anos depois, eu acho que eu estava já na sétima série, provavelmente na 7ª série, adolescente, no auge daquelas aflições, daquelas angústias todas de adolescente. Então eu me vi com a seguinte questão: afinal de contas, qual é o meu talento? O que eu sei fazer? E aí você olha ao seu redor e descobre que não é bom de bola, não é bom de fliperama, que não é bom de dança, que não sabe tocar nenhum instrumento, que não é o popular, que não é engraçado. E aí eu fiquei naquela aflição: meu Deus, o que será que eu sei fazer? E aí houve uma ocasião em que a professora deu uma prova, na verdade era uma redação, e no dia seguinte, na correção da redação, ela separou o meu texto, leu para a turma em voz alta, fez elogios rasgados, e enquanto ela estava fazendo esses elogios, eu caí em mim e falei: isso eu sei fazer. Então, aquela aflição que eu tinha, eu não sei fazer nada, e para que será, afinal de contas, que eu sirvo? Teve uma resposta na escola, durante uma aula de língua portuguesa, e foi por meio da redação. Então, isso para mim fez muito sentido. Depois, ao longo da vida, eu fui para a faculdade de letras, mas nunca fui professor de fato. Então, ainda na graduação, eu comecei a trabalhar como revisor de textos e assim eu acabei enveredando por esse caminho, fui para o mercado editorial. Hoje em dia eu trabalho como editor, como revisor, como tradutor e nunca lecionei. Então eu acho que de alguma forma criar esse canal, transmitir essas lives não deixa de ser uma forma também de cumprir essa vocação que ficou adormecida nos últimos anos, digamos assim. Então é isso. As minhas motivações pessoais para criar esse canal e começar a fazer essas transmissões tem essa motivação primeira. Então eu fui muito inspirado por um professor que me fez querer me tornar também professor, e depois eu me descobri como gente, descobri, digamos, a minha vocação também numa aula de língua portuguesa. Eu acho que faz sentido compartilhar um pouco dessas coisas. E pensando nisso, é que também agora eu começo já a tratar do que eu pretendia falar hoje. Vou procurar ser um pouco mais breve do que na live anterior. O primeiro princípio que me norteia também nessas lives, eu não sei ao certo se vai funcionar bem, se as pessoas vão aderir ou não, é uma incógnita, mas seja como for, eu tenho como princípio um absoluto respeito pela inteligência alheia. Então, eu jamais vou partir do pressuposto de que aquele que me ouve é uma pessoa limitada, que é uma pessoa incapaz, mas ao contrário, vou tratá-lo como uma pessoa inteligente. Então, todas as perguntas que me fizerem vão ser recebidas com respeito, vão ser respondidas na medida da minha capacidade, e sempre pensando que aquela dúvida pode ter uma motivação sincera, uma motivação legítima. E pensando nisso é que eu separei para ler para vocês 2 citações
não sei se vai dar para ver direito, da instituição oratória do Quintiliano. Quintiliano é um autor clássico já da Antiguidade Romana e escreveu um tratado de retórica que, na verdade, é um verdadeiro tratado de pedagogia. E, entre outras coisas, ele diz que não é possível formar um bom orador sem que antes se cumpra uma espécie de pré-requisitos. Então, o trecho que eu gostaria de ler é o seguinte. É o primeiro parágrafo, logo na abertura da instituição oratória, ele diz assim. Ao final do prefácio, começa o livro propriamente dito. E aí ele diz o seguinte. Assim, pois, logo depois de nascido o filho, o pai deposita nele já a maior esperança. Desse modo, tornar-se-á mais cuidadoso desde o princípio, pois é falsa a queixa de que a capacidade de compreender, segundo se diz, foi concedida a poucos e que muitos de fato perdem o trabalho e o tempo pela vagarosidade da inteligência. Ao contrário, encontrarás muito ágeis no refletir e dispostos a aprender. O fato é que isto é natural ao homem. Do mesmo modo que o voar o é para as aves, o correr para os cavalos e as feras nascem para a selvageria. Então, o que o Quintiliano está dizendo aqui é que é natural ao homem o desejo de aprender. Que, aliás, Aristóteles também já havia dito. Essa é a primeira citação de Quintiliano e explica um pouco dessa minha ideia de respeito pela inteligência. Eu estou lidando com pessoas inteligentes e, portanto, eu me recuso a fazer coisas demasiado mirabolantes. Então, eu tenho verdadeiro pavor de professor que inventa musiquinha, de professor que inventa de ensinar um assunto qualquer com uma letra de rap que procura fazer teatro e, enfim, uma série de parafernálias que, na verdade, acabam por infantilizar o interlocutor. Então, aqui, como estou fazendo uma live que é absolutamente voluntário, estou fazendo porque eu quero, vocês estão aí porque vocês querem. Então, eu acho que não tem nem muito cabimento procurar ser o engraçadão, procurar ser o cara que dá as dicas, macetes e truques para você dominar o português. Para ser sincero, eu não acredito nisso. Eu acho que se vocês conseguirem enxergar o sentido do que a gramática diz, vai ser muito mais útil do que se você decorar um macetinho, que vai ser útil em algumas ocasiões, mas não vai ser útil sempre. Então, a ideia é que vocês entendam, em vez de decorar ou uma série de macetezinhos. Eu quero que vocês sejam capazes de refletir a respeito da língua por conta própria, analisar os fenômenos da linguagem por conta própria a partir de alguns instrumentos que eu pretendo apresentar aqui. A segunda citação é do próprio prefácio deste mesmo livro do Quintiliano, que diz assim: como eu considero ser preciso reconhecer que nada é indiferente à arte oratória, sem o que não se pode modelar o orador nem atingir o auge de qualquer coisa, a não ser seguindo os degraus iniciais, não me esquivarei a descer às coisas menores, mas que, caso as negligencies, não haverá espaço para as maiores. Nem começaria de modo diferente, se me fosse confiada a educação de um orador a orientar os seus estudos desde a infância. Muito bem, por que eu separei esse trecho? Porque, em geral, as pessoas que se põem a estudar gramática, que se põem a estudar língua, têm uma espécie de pressa. E, por causa da pressa, elas tendem a
tentar pular etapas. Então, isso eu mencionei na live anterior, a pessoa pretende estudar para um concurso, então elas pegam o edital, veem quais são os tópicos que serão abordados e pretende estudar apenas os tópicos que constam no edital. Só que isso é um problema. Por quê? Porque, em geral, na língua há uma espécie de escala. Então, é necessário percorrer degrau por degrau, partindo das coisas mais elementares, para que, então, as coisas mais sofisticadas façam algum sentido. Então, por exemplo, um dos assuntos que mais costumam ser negligenciados é a fonética. Em geral, as pessoas acham, mas fonética é chato, para que eu vou ficar estudando sílaba tônica? Ou pior, o que é uma sílaba? Então essas coisas tendem a ser negligenciadas porque as pessoas têm pressa. E eu espero demonstrar nos próximos minutos que essa pressa é mais um empecilho ao domínio da gramática do que uma ajuda. Então, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de pegar em mãos uma gramática, um tratado de gramática de verdade, uma gramática inteira. Então, eu tenho algumas aqui. Eu tenho a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, do professor Rocha Lima. Tenho aqui a Moderna Gramática Portuguesa, do Evanildo Bechara. Tenho aqui a Nova Gramática do Português Contemporâneo, do Celso Cunha e Lindley Sintra. Tenho aqui a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, do professor Napoleão Mendes de Almeida. E todas elas têm mais ou menos a mesma estrutura. Ou seja, elas têm subdivisões. Então, em geral, elas têm uma seção inicial que é, digamos, teórica e introdutória. Então eles vão explicar o conceito de língua, o conceito de dialeto. Algumas delas têm também uma seção que trata de história da língua portuguesa. E é uma espécie de preâmbulo às principais divisões, que aí sim são temáticas. Então, a primeira divisão é fonética. E algumas tratam de fonologia e fonética. Há uma distinção entre essas disciplinas, entre essas maneiras de estudar os fenômenos, digamos, sonoros da língua, mas agora não é o mais importante. Então, a primeira divisão trata de fonética. A segunda divisão trata da morfologia. E em morfologia há uma espécie de subdivisão. Então, em morfologia se estudam as classes de palavras. Então, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um numeral, o que é uma preposição, o que é uma conjunção, o que é uma interjeição. E, do outro lado, morfologia também vai estudar a formação das palavras. E aí eles começam pelas segmentações das palavras. Então, se a gente pensar que, por exemplo, pedra é um termo que é um substantivo primitivo, é um termo não composto, mas pedra dá origem a pedregulho, a pedrada, a pedreiro. E então, a partir daí, eu já consigo identificar, por exemplo, um radical, pedra, e aí eu anexo esses, digamos, segmentos de palavra que são chamados de sufixos. Então, a partir da combinação entre um radical e um sufixo, eu dou origem a uma nova palavra. E isso faz parte do campo de estudo da morfologia. Então, é na morfologia que vão ser estudados, por exemplo, os neologismos. É na morfologia que a gente estuda, por exemplo, as diferentes formas de criação de novas palavras. E aí tem uma coisa curiosa que é também, e eu mencionei agora há pouco na resposta ao Jeff,
que é como digamos, como a compreensão do mecanismo de funcionamento da linguagem nos ajuda a entender e a inferir o significado daquilo que a gente não sabe. Na semana passada eu dei o exemplo da minha amiga que me pegou de supetão e me perguntou: William, o que quer dizer parvoíce? E aí eu respirei, em 5 segundos eu respondi: parvoíce quer dizer tolice, ingenuidade. E aí ela sacou o celular, consultou e constatou que estava certo, era isso mesmo. Ela falou: nossa, mas você é um vocabulário ambulante. Eu falei: não. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu me lembro de ter lido na peça do Gil Vicente, No Alto da Barca do Inferno, que havia uma personagem chamada O Parvo. E o Parvo era uma personagem meio bobona, meio ingênua, etc. E aí eu sei que o sufixo "ice" gera substantivos a partir de adjetivos. Então, parvo, parvoíce. Idiota, idiotice. E assim por diante. Então, eu só peguei aquele mecanismo de funcionamento da língua e apliquei a um termo. Então, eu sabia por acidente, porque fazia parte do meu repertório de leituras, um segmento de palavras, apliquei o sufixo e inferi o significado. Ou seja, o domínio do mecanismo de funcionamento da linguagem ajuda a inferir o significado daquilo que a gente não sabe. Isso pertence ao território da morfologia. Ou chega a ser até engraçado. Então, por exemplo, se você não sabe o que quer dizer misantropia, o que quer dizer misantropia? Você tem 2 caminhos. Você pode ir pela via semântica. Então você sabe que o misantropo é um sujeito recluso, que não gosta das pessoas, que não gosta de estar no convívio social. Mas tem a via morfológica. Então, ainda que você não saiba o que quer dizer misantropo, você olha e reconhece segmentos de palavra. Então, antropos. Eu sei que é o mesmo radical que está em antropologia. Antropologia eu sei o que é. Antropologia é o estudo do homem. Antropos, homem. Logia, estudo. Antropologia, estudo do homem. E aí eu descubro que há, por exemplo, um termo que está no vocabulário corrente hoje, que é a misoginia. Os meninos lá de Suzano que atacaram a escola frequentavam fóruns misóginos. Ou seja, que tinha aquela rejeição às mulheres. Opa! Então eu já sei que esse mis aí é um prefixo de negação. Então, misantropia deve ser o ódio ao homem. Opa! Tô no rumo. Tenho certeza disso? Não. Mas me parece que é possível inferir o significado por essa via. E assim por diante. A gente poderia continuar falando a respeito de casos similares assim. Então, eu não preciso saber tudo para usar o que eu sei para descobrir o que eu ainda não sei. Há essa gradação no conhecimento. A terceira grande divisão da gramática é a sintaxe. Então é na sintaxe que a gente deixa de tratar das palavras individualmente e passa a tratar delas já em sua relação umas com as outras. Então, só para retomar, na fonética a gente está lidando com as palavras no plano sonoro. Depois a gente sai desse plano sonoro e avança para as palavras individualmente. E por fim a gente passa às relações entre essas palavras. Eu estou plenamente convencido de que, por exemplo, o que se estuda em fonética também vai fazer sentido quando for aplicado
quando esse conteúdo for aplicado à compreensão dos textos. Então, por exemplo, na semana passada eu mencionei isso também de passagem, que é a distinção entre vogais e consoantes. Qual é a distinção? Qual é a diferença entre vogais e consoantes? As vogais são a, I, o, U, as consoantes são as outras. Ok, mas isso não explica muita coisa. A diferença entre vogais e consoantes é que as vogais são aqueles sons articulados sem nenhuma obstrução à passagem do ar. Então a gente pode simplesmente mantê-los pronunciados de maneira prolongada. A, E, I, O, U. Ao passo que as consoantes implicam uma obstrução à passagem do ar. Então, enfim, todas as consoantes implicam uma obstrução à passagem do ar. Isso pode parecer uma chatice a princípio, se a gente não enxergar o fim a que esse conhecimento se destina e se a gente também mantiver uma postura um pouco pragmática demais. Lembram que na semana passada eu falei de uma certa postura contemplativa ou até infantil, de olhar para a língua com aqueles olhos de quem nunca viu a coisa e se espanta? Então, é necessário prestar atenção nesse tipo de coisa, senão não vai fazer sentido adiante. E agora eu quero ler mais um trecho de um outro livro dessa vez, que é este aqui, não sei se vai dar para ver direito, que se chama Introdução à Estilística, da Nilce Santana Martins. É um livro absolutamente maravilhoso. E o trecho que eu quero ler para vocês agora, vocês vão entender o que eu quero dizer com fazer com que tudo convirja para o texto. Então, no trecho que se chama A Expressividade das Vogais, diz ela: sendo o fonema mais sonoro, mais livre de todo o nosso sistema fonológico, o A traduz sons fortes, nítidos e reforça a impressão auditiva das consoantes que acompanha. Esse valor pode ser sentido em interjeições, onomatopeias e palavras que sugerem risadas, vozes altas, animadas, tagarelice, ha 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 ha, quá quá quá, blá blá blá, gargalhada, algazarra, matraca, batidas bem audíveis, pá, 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 plaft, crack. Este valor é bem exemplificado no verso de Bilac, Olavo Bilac, o poeta, tantas vezes citados, em que, juntamente com consoantes oclusivas, realça a marcha de hipopótamos. E aí vem o verso. Batem pausadamente as patas compassadas. Eu não sei se ficou claro para vocês o que aconteceu aqui. Mas se você atentar pro verso lá, quando você estiver lendo o Olavo Bilac, você depara com um verso que narra a caminhada de um hipopótamo, e aí diz ele: batem pausadamente as patas compassadas. O que está acontecendo aqui é que o próprio som das palavras do verso imitam o barulho dos passos do hipopótamo. Isso é absolutamente fascinante, não é não? Isso para mim esse é o verdadeiro encanto da língua. É olhar para o texto e enxergar nele toda a sua expressividade. Só que para que nós fôssemos capazes de perceber o que estava acontecendo aqui, era necessário ter feito um estudo prévio
de fonética. Então, o texto aqui fala a respeito das consoantes oclusivas. Então, eu falei agora há pouco que uma consoante implica uma obstrução à passagem do ar, e uma consoante oclusiva implica uma obstrução total da passagem do ar, de maneira que os seus sons são pronunciados de maneira explosiva. Então, batem, batem. Ou seja, já tenho duas oclusivas aí. Pausadamente. Pausadamente, as patas passadas. Ou seja, eu tenho em um único verso uma sucessão de consoantes oclusivas. Então, agora que vocês já sabem que esse tipo de fenômeno acontece, quando a gente estiver, por exemplo, estudando a classificação das consoantes, o que são consoantes fricativas, o que são consoantes labiodentais, o que são consoantes oclusivas e assim por diante, vocês vão vislumbrar o fim a que este conhecimento se destina. Então, primeiro, funciona como descrição de um fenômeno da linguagem propriamente dito, mas, num segundo momento, isso também vai convergir para a interpretação dos textos. Isso vai ser útil para o melhor entendimento e para a melhor fruição do texto. Estou falando muito rápido? Está ficando claro? Eu sei que teve uma porção de gente que chegou depois que eu já tinha começado. Eu vi aqui que a Gisele está me vendo de novo. Obrigado, Gisele. A Gisele estudou comigo na faculdade, então não deixa de ser curioso perceber que entre as pessoas que estão me assistindo aqui, há pessoas que são meus amigos pessoais, há pessoas que estudaram comigo, há pessoas que trabalharam comigo. Então, isso é legal também. Obrigado por estarem me ouvindo, por estarem dispostos a me ouvir. Então, só para concluir, hoje a intenção não era ser muito prolongado mesmo, a intenção era mapear essas diferentes áreas do estudo, essas diferentes áreas a que a gramática se dedica. Então, eu tenho agora um convite, uma espécie de sugestão, e na verdade eu vou fazer de qualquer maneira. Nas próximas 10 semanas, eu pretendo fazer um passeio por todas as diferentes áreas da gramática. Então, eu imagino que com, sei lá, talvez 2 lives eu consiga fazer uma exposição razoavelmente adequada do que se trata na fonética. Acho que com mais umas 2 eu consiga falar de sintaxe. Morfologia é um pouco mais difícil, porque em geral é o assunto que ocupa mais espaço nas gramáticas, porque as classes de palavras são muitas, têm as suas peculiaridades. Então, por exemplo, para falar de verbos é muito difícil, porque você tem um paradigma verbal que é muito longo, tem que falar de tempos verbais, tem que falar de aspectos verbais, tem que falar depois de concordância, e tudo isso é um pouco... Não é nem que seja propriamente difícil, mas é um pouco trabalhoso, então demanda tempo e fazer essa hierarquização dos assuntos e essa exposição. Mas eu acho que se nós entendermos que nós estudamos gramáticas não como fim em si, gramática não como um fim em si mesmo, mas como ferramentas que serão úteis para a melhor compreensão dos textos, eu acho que tende a fazer mais sentido do que ficar decorando um monte de regrinha, ficar tentando decorar a regra do plural do adjetivo composto. Eu disse isso na semana passada também.
depois de 10 anos revisando textos, eu posso afirmar com 100% de convicção, sem nenhum medo de errar. Quando você precisar saber o plural de um adjetivo composto, você consulta o dicionário ou a gramática e vai fazer bem pouca diferença na sua vida. Eu vou repetir o que eu disse na semana passada, porque nem todo mundo que está aqui me ouviu na semana passada. A página se chama Gramática na Vida, em oposição à gramática para a prova. Porque quando a gente estuda pensando na prova, a gente enviesa todo o conhecimento. Então, plural de adjetivo composto, para mim, é o exemplo maior de uma quase inutilidade. Porque a gente não usa, não faz parte do nosso vocabulário corrente, não faz... A gente usa tão pouco que perder tempo quebrando a cabeça para decorar uma regra faz bem pouco sentido. E por isso a página se chama Gramática na Vida. Porque a ideia é aprender coisas que a gramática ensina que podem ser úteis na nossa vida prática. Então, nas próximas 10 semanas eu vou seguir avançando e expondo esses diferentes temas, sempre com essa perspectiva. Pensar a gramática de maneira que faça sentido na vida, uma espécie de todas as coisas cooperam para o bem da compreensão do texto, a saber, para sua melhor fruição e entendimento. É mais ou menos isso que eu pretendo fazer e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, espalhem, digam, tem um amigo meu, tem um rapaz que inventou de fazer uma página que fala coisas interessantes. Se de repente você tiver dúvidas e quiser aproveitar o campo de perguntas dos stories, podem mandar também. E é isso, a gente fica por aqui por hoje e ao longo das próximas lives a gente vai acertando melhor essas exposições, os exemplos, a gente mergulha um pouco mais nessas áreas específicas. Hoje eu só queria apresentar esse mapa mesmo. Fonologia, morfologia, que se divide em duas, e sintaxe, que trata da relação das palavras. E aí, na semana que vem, pretendo começar a falar já de fonologia e falar da classificação das vogais, o que é uma vogal aberta, o que é uma vogal fechada, falar a respeito também da classificação das consoantes, o que é uma consoante fricativa, o que é uma consoante oclusiva, falar a respeito do conceito de sílaba, e aí os encontros consonantais, ditongo, tritongo, hiato, separação silábica e essas coisas todas. Sim, sempre às terças-feiras, às 20 horas. A ideia é manter essa regularidade porque é uma forma de me disciplinar e eu acho que também se vocês souberem que haverá um compromisso, vocês já reservam a data. Eu acho que pode funcionar assim. Mas de qualquer maneira, quem não puder assistir ao vivo, a live fica gravada por 24 horas e é exibida pelos stories, então vocês podem assistir na hora que julgarem mais conveniente para vocês. É isso e nos vemos na semana que vem. Continuem acompanhando, eu procuro postar pelo menos uma frase, uma citação, uma sugestão de livro todos os dias lá no feed. Então é isso. Se quiserem seguir o conteúdo, quiserem marcar amigos, fala, pessoal, sigam essa página, vou ficar bem feliz. Última resposta de hoje é: sim, a Suma Gramatical do Noguet é ótima, mas eu acho que ela não é uma gramática muito simples. Então, por exemplo, ela vai divergir de algumas gramáticas mais tradicionais. Então, se você estiver pensando em estudar só para si mesmo, para entender
os fenômenos da língua, ela é muito boa, ela é muito útil, então você pode estudar por ela sim, mas se você estiver pensando, por exemplo, em um concurso, em uma prova, pode ser que você encontre algum problema. Então, porque claro, e como ele mesmo diz na justificativa da gramática dele, ele escreveu uma gramática nova porque ele divergia das gramáticas anteriores. Então é natural que essa divergência se manifeste. Eu não sei quão familiarizado você está com a terminologia gramatical mais comum, mais corrente, então pode ser que você se espante um pouco quando ele fale, por exemplo, de complemento dativo ao invés de falar de objeto indireto. Porque ele vai considerar que na aula sobre sintaxe eu falaria melhor a respeito disso, mas enfim, ele fala, por exemplo, de complemento dativo, porque ele distingue o dativo do objeto indireto da gramática, ou da chamada nomenclatura gramatical brasileira. A NGB diz que um objeto indireto é qualquer complemento verbal mediado por uma preposição, ao passo que ele vai fazer uma distinção aí entre uma coisa e outra. Então, acho que pode ser que assuste um pouco, mas sim é uma excelente gramática, pode estudar por ela que você vai estar muito bem servida. É isso, pessoal. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado algum proveito. E é isso. Até mais.